Muito bem, vamos dar seguimento então ao nosso estudo da conferência. Sim, depois da leitura. Nós queremos então fazer a leitura do trecho proposto para essa conferência, Romanos capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 9 então. Romanos 4, versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou à sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme, e toda a posteridade, não somente a que foi da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Assim, isso lhe foi também imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por nós, a quem será tomado em conta os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Antes de continuarmos no estudo propriamente dito, foi-me passada uma pergunta para ser respondida agora. E no início da pausa, estivemos reunidos com alguns irmãos aqui conversando a respeito. E vou tentar sintetizar os pensamentos de vários irmãos nessa resposta. A pergunta é: Abraão ainda não tinha a lei. Além da comunicação direta com Deus e exemplos como Caim e Abel, como ele poderia guiar sua conduta? E nessa conversa, então, levantamos alguns pontos. Primeiro, nós vemos em Gênesis capítulo 3, e versículo 22, Gênesis 3, 22, então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal.
Ou seja, a partir do momento em que Adão e Eva transgrediram o mandamento de Deus, Deus deu a consciência ao ser humano. E essa consciência o guiava, ou podia guiar, e o faz até hoje, em muitas questões. Depois nós temos também algo que é bastante notório, tanto na história bíblica quanto na história secular, que é a comunicação, a transmissão verbal de pais para filhos. E isso nós também percebemos no relato bíblico. Por exemplo, Abel, como sabia que devia oferecer um sacrifício? Uma pergunta. Pelo que havia acontecido com seus pais. E Gênesis 4, 26, Gênesis 4, 26, no final diz, e começou a invocar o nome do Senhor. Isso nós vemos também, por exemplo, no caso de Noé. Capítulo 6, versículo 9. Noé era homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. Ou seja, havia conhecimento de Deus, sem a lei, sem nenhum documento escrito. Havia essa percepção natural de Deus, e também podemos dizer que o Espírito de Deus agia nessas pessoas. Ele não habitava, como bem sabemos, isso somente é hoje, na época da graça, mas certamente o Espírito de Deus tinha influência, agia nessas pessoas. Claro que podemos ver isso justamente na história do dilúvio, a grande maioria se corrompeu, mas havia sempre um remanescente que se orientava por Deus. Havia um conceito moral intrínseco nos homens, nos seres humanos, que era quase que natural, pelo menos em alguns, na maioria não. E no caso específico de Abraão, a sua história ocupa um espaço de tempo bastante grande. Ele foi chamado quando tinha 75 anos ali de Ur de Caldeia. E ele morreu com 175 anos. Ou seja, 100 anos. E essas poucas páginas que temos na Bíblia, resumindo essa história, com certeza não contém tudo que todas as experiências que ele teve com Deus, tudo que Deus falou com ele. E um irmão também mencionou, com um amigo não se fala só 2, 3 vezes em 100 anos. E Abraão foi chamado 3 vezes de amigo de Deus. Inclusive é o único homem que foi chamado assim. E normalmente não se conversa com um amigo só um pouquinho. Então, creio que podemos concluir de que Deus certamente falou muito mais com Abraão, instruindo ele, do que só essas poucas oportunidades que encontramos na palavra. Portanto, embora não tivesse a lei, ele tinha sim um contato, uma comunicação com Deus, tinha o Espírito agindo, tinha as informações dos antepassados que foram transmitidos, e tudo isso, então, certamente o levou a conduzir a sua vida da maneira que conduziu. Inclusive, me chamou a atenção, para encerrar, a última vez, em Tiago capítulo 2, que ele é chamado de amigo,
Tiago capítulo 2, versículo 23, está justamente associado ao tema que estamos estudando em Romanos. Tiago 3, 23. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vemos que a própria palavra relaciona a fé de Abraão, que por sua vez lhe foi imputada como justiça, com essa designação de amigo de Deus. Então, creio que podemos chegar nessa conclusão de que Abraão tinha muitos subsídios não por escrito, não escritos, pelos quais ele podia se guiar na sua conduta. Teve uma outra pergunta que o irmão Fred vai responder, porque foi direcionado diretamente a ele. E a pergunta é: o irmão Fred poderia, por favor, repetir a definição de fé? Achei muito oportuna, porém não lembro exatamente. Ich habe heute Morgen versucht zu erklären, Hoje de manhã eu tentei de explicar 4 Punkte. 4 pontos. Der erste Punkt, das, was Gott sagt, für wahr halten. O primeiro ponto é ter aquilo que Deus diz por verdadeiro, Es ist die Wahrheit, so wie die Dinge wirklich sind. porque a verdade representa as coisas assim como são. Der zweite Punkt, O segundo ponto, eine feste Überzeugung haben. ter uma firme convicção. Die Überzeugung bekommt man dadurch, dass man sich wieder und wieder anhand der Bibel bewusst macht, das, was Gott sagt, ist wahr. E essa convicção se recebe por meio da verificação na Bíblia e se tornar isso consciente, que a gente se torna consciente de aquilo que Deus diz é verdadeiro. Der dritte Punkt, E o terceiro ponto, wir glauben, weil es nicht nur wahr ist, wir nicht nur überzeugt sind, sondern weil Gott es sagt. nós não apenas cremos porque é a verdade, porque estamos convictos de que é a verdade, mas também porque Deus mesmo o diz. Ist die Quelle Ele é a fonte. und alles, was sagt, darauf können wir uns 100%ig verlassen. E tudo aquilo que ele diz, nós podemos construir em cima 100%. Im Gegensatz zu dem, was Menschen uns sagen. Ao contrário daquilo que as pessoas nos dizem. Vierter Punkt. E o quarto ponto, Und jetzt schauen wir mal in den Hebräerbrief. e agora vamos olhar para a Epístola aos Hebreus, Kapitel 11, e o capítulo 11, Vers 1. Hebreus 11, versículo 1. Hebreus 11, 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eine Sekunde. Glaube hat damit zu tun, dass man Gottes Wort für wahr hält, überzeugt ist, weil er es sagt, obwohl man noch nichts sehen kann. Fé tem a ver com ter a palavra de Deus por verdadeira, porque Ele o diz, ainda que não se vê nada, ainda que não se enxerga nada a respeito. Und weil das so schön ist, kommt noch ein fünfter Punkt. E porque é tão bonito, agora vamos acrescentar um ponto 5. Für wahr halten, Ter por verdadeiro, überzeugt sein, estar convicto, weil Gott es so sagt, porque Deus o diz assim, obwohl man noch nichts sieht. ainda que não se vê nada, Das soll eine Haltung sein, isso agora deve se transformar numa postura, nicht ein Punkt, não simplesmente algo pontual, sondern das ist eine Haltung, in der ich mein Leben führe. mas uma postura na qual eu levo a minha vida. Ich
nehme noch ein biblisches Beispiel, um deutlich zu machen, was ich meine. Vou ainda me referir a exemplo bíblico para ilustrar o que eu quero dizer. In der Bibel lesen wir von der Entrückung. Na Bíblia nós lemos a respeito do arrebatamento. Wir halten das für wahr, dass der Herr Jesus kommen wird, um uns zu sich zu holen. E nós temos isso por verdadeiro, que o Senhor Jesus vai voltar para nos buscar. Und wenn Spötter kommen und sagen, wir können nichts sehen, bist du sicher? Dann sind wir fest überzeugt davon. E se vierem zombadores e dizem, você tem certeza? A gente não vê nada. Então eu estou firmemente convicto disso. Warum sind wir fest überzeugt? E por que estamos firmemente convictos? Bitte 1. Thessalonicher 4 aufschlagen. Abrindo 1 Tessalonicenses 4, por favor. Der Beginn von Vers 15. Denn dieses sagen wir euch im Wort des Herrn. E o início do versículo 15. 1 Tessalonicenses 4,15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor. So leitet Paulus die Information über die Entrückung ein. É assim que Paulo introduz a informação a respeito do arrebatamento. Und er sagt, die Entrückung ist nicht meine Idee. E ele diz então, bom, o arrebatamento não é uma ideia minha. Nein, es ist ein Wort des Herrn Não, é uma palavra do Senhor, mit seiner Autorität que tem a autoridade dele und mit seiner Zuverlässigkeit. e com a confiabilidade dele. Sehen wir etwas von der Entrückung bis heute? Estamos, até hoje, temos visto algo a respeito do arrebatamento? Nein, aber Não. wir glauben daran. Mas nós cremos nisso. Und jetzt kommt der 5. Punkt. E agora vem o ponto número 5. Die Bibel zeigt uns immer wieder, wie zukünftige Ereignisse, die wir noch nicht sehen können, unsere Lebensführung heute prägen sollen. A Bíblia, vez após vez, nos mostra como eventos futuros que ainda não conseguimos ver influenciam a nossa postura de vida hoje. Immer wieder finden wir das in der Bibel. Ich nenne ein paar Beispiele ganz kurz. Encontramos isso sempre de novo na Bíblia. Eu vou mencionar alguns exemplos. Wenn die Bibel über den Richter, über das Offenbarwerden vor dem Richterstuhl spricht, Quando a Bíblia fala a respeito da manifestação diante do tribunal, dann soll das heute in meinem Leben was bewirken? então isso deve ter um efeito hoje em minha vida, e qual é? Ich beeifere mich, ihm wohlgefällig zu sein. Eu estou zelando para que seja agradável a Ele. 2. Korinther 5, Segundo aos Coríntios, capítulo 5, Vers 9. e o versículo 9. Pois que muito desejamos também ser-lhe agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Zweites Beispiel, O segundo exemplo, 1. Johannes 3. 1 de João, capítulo 3. Da sagt der Apostel Johannes uns, es kommt einmal der Moment, da werden wir ihn sehen, wie er ist. Onde o apóstolo João nos diz que virá o momento em que o veremos assim como ele é. Das steht in Kapitel 3, Vers 2 am Ende. Isso está no final do versículo 2, no capítulo 3. Und jetzt kommt die praktische Konsequenz. E aí vem a consequência na prática. Jeder, der diese Hoffnung zu ihm hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Qualquer que nele tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ich führe jetzt schon ein Leben, das seinen Erwartungen, seiner Reinheit entspricht. Já agora estou levando uma vida que corresponde à sua expectativa, à sua pureza. Ich wiederhole ein letztes Mal. Repito uma última vez agora: Für wahr halten, ter por verdadeiro, überzeugt sein, estar convicto, weil Gott es sagt, porque Deus o diz, obwohl man noch nicht sieht. ainda que não se vê nada, Und dieses Bewusstsein, diese Haltung prägt mein Leben. e essa consciência, essa postura caracteriza a minha vida. Darf ich jetzt mit Römer 4, Vers 9 weitermachen? Posso continuar agora com Romanos 4, versículo 9? Não. Só duas.
Wir haben vor der Pause heute Mittag gehört, dass Paulus dieses Wort Glückseligkeit aus Vers 6 in Vers 9 aufgreift. Antes da pausa, nós ouvimos já que Paulo está retomando a expressão, essa palavra, bem-aventurança, mencionada já no versículo 6. Und in den folgenden Versen 9 bis 12 macht klar, E nos versículos seguintes, 9 a 12, ele esclarece dass dieses äußere Zeichen der Beschneidung que aquele sinal exterior da circuncisão, das Kennzeichen war für die Zugehörigkeit zum Volk Israel, que era sinal de pertencer ao povo de Israel, dass dieses äußere Zeichen nichts zu tun hat que esse sinal exterior não tem nada a ver mit der Rechtfertigung oder der Gerechtigkeit aus Glauben. com a justiça ou a justificação pela fé. Womit begründet das? E com qual é a razão que ele dá para isso? Wiederholt Abraham De novo, ele tira Abraão und sagt, wann wurde Abraham beschnitten? e ele pergunta, quando foi que Abraão foi circuncidado? Wir schlagen 1. Mose 17 auf. Abrimos Gênesis capítulo 17. Mose 17, ich nehme nur einen Vers, Verse 10 und 11. Das sind zwei. Gênesis 17, eu vou tomar apenas um versículo, aí ele falou 10 e 11, eu falei são dois. Kann gut rechnen. Então, Gênesis 17, 10 e 11. Esta é a minha aliança que guardareis entre mim e vós e a tua descendência depois de ti, que todo homem entre vós será circuncidado, e circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e isto será por sinal da aliança entre mim e vós. Wie alt war Abraham, als Gott das zu ihm sagte? Quantos anos Abraão tinha quando Deus disse isso a ele? 1. Mose 17, Vers 1. Gênesis 17, versículo 1. 99 Jahre alt. 99 anos. Wie alt war Abraham, als Gott zu ihm sprach in 1. Mose 15? Quantos anos tinha Abraão lá em Gênesis 15, quando Deus lhe falou? Jetzt müssen wir wieder etwas rechnen, aber wir haben ja Bernd bei uns. Agora precisamos fazer cálculo, mas temos o Bernardo aqui. Bernd, rechne bitte mal. 99 minus 13. 99 menos 13. Quem me dá a resposta? Ajudem aí. Gibt 86. 86, ele diz. Das steht in Kapitel 16, Vers 16. Isso está no capítulo 16 e o versículo 16. Als Abraham 86 Jahre war, wurde Ismael geboren. Quando Abraão tinha 66 anos, o Ismael nasceu. 86, desculpe. Dann lesen wir in Vers 3 von Kapitel 16. E no capítulo 16, no versículo 3, se lê Kannst du bitte lesen? que assim tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Mit 75 Jahren steht in Kapitel 12, wurde Abraham gerufen, nach Kanaan zu ziehen. E o capítulo 12 nos diz que Abraão, quando ele foi chamado para ir a Canaã, ele tinha 75 anos. Und schon da hat Gott ihm zum ersten Mal die Verheißung von Nachkommenschaft E gegeben. já foi ali que pela primeira vez Deus lhe prometeu uma descendência. Da war 75 Jahre alt. Tinha 75 anos, então. Als Ismael gezeugt hat, war circa 85 Jahre alt. Quando ele gerou Ismael, ele tinha mais ou menos 85 anos, Also, das sind 10 Jahre. portanto 10 anos. Und bis 99, wo die Beschneidung kam, sind mindestens 14 Jahre Differenz. E até a sua idade de 99 anos, quando recebeu a circuncisão, são pelo menos então mais 14 anos de diferença. Jetzt hören wir mit dem Rechnen auf und E agora lesen lieber vamos die Bibel.
parar de fazer cálculos e preferimos então ler a Bíblia. Wir lernen also, Gott hat Abraham die Gerechtigkeit zugesprochen, da war er circa 84, 83 Jahre alt. Aprendemos, portanto, que a justiça foi imputada a Abraão por Deus quando ele tinha mais ou menos 83, 84 anos. War er zu dem Zeitpunkt beschnitten oder nicht? Naquele momento ele estava circuncidado, sim ou não? Nein. Não. Das kam erst, als er 99 Jahre Que war. isso foi quando ele tinha 99. Und jetzt sagt Paulus, E aí Paulo diz, Gott hat Abraham zu einem Zeitpunkt für gerecht erklärt, als es noch gar keine Beschneidung gab. Paulo diz, Deus então declarou a Abraão por justo quando ainda nem existia a circuncisão. Also das Glück, gerechtfertigt zu sein, ist unabhängig von der Beschneidung. Portanto, a felicidade, a bem-aventurança de ser justificado independe da circuncisão. Und in Vers 11 lesen wir dann die Bedeutung dieses Zeichens der Beschneidung. E no versículo 11, então, nos é dito o significado desse sinal da circuncisão. Ich sage da jetzt nichts zu, wir werden sicherlich zu dem Siegel etwas hören. Eu não vou falar nada a respeito disso, porque provavelmente vamos ouvir alguma coisa a respeito daquele selo mencionado. Ich sage nur, um den Überblick über diesen Abschnitt abzuschließen. Eu digo apenas para finalizar a panorâmica desse trecho. In Vers 11 und 12 weitet er dann den Blick, Paulus weitet den Blick Que nos versículos 11 e 12, Paulo amplia a visão, auf die Nachkommenschaft Abrahams. incluindo a descendência de Abraão, Und er unterscheidet zwei Gruppen. e ele diferencia dois grupos. Gruppe 1, er ist der Vater aller, die glauben, die nicht beschnitten worden sind. O primeiro grupo é, onde ele é chamado no versículo 11, pai de todos os que creem que não eram circuncidados. Das sind alle Gläubigen aus den Nationen, die nicht beschnitten worden sind. Nesse grupo temos todos os crentes das nações que não foram circuncidados. Dann nennt er die zweite Gruppe, E aí ele menciona um segundo grupo, Vater der Beschneidung, Vers 12. versículo 12, ele é chamado de pai da circuncisão. Und dann meint er alle diejenigen, die beschnitten worden sind, E ali ele se refere a todos aqueles que foram circuncidados, aber alle, die glauben wie Abraham. mas contudo dentro deles todos aqueles que creem da mesma forma que Abraão creu. Die Mehrzahl derjenigen, die beschnitten worden sind, glauben nicht wie Porque Abraham. a maioria daqueles circuncidados não creem da forma como Abraão creu. Sie sind in einer äußerlichen Beziehung zu Gott, Aqueles têm uma relação exterior com Deus, aber haben keinen echten Glauben wie Abraham an diesen Gott. contudo não têm uma fé real naquele Deus, assim como Abraão tinha. Ich glaube, wir haben heute noch nichts gesagt, was der Name Abraham bedeutet. Eu acho que a gente ainda não falou nada hoje sobre o significado do nome Abraão. Hat jemand einen Vorschlag? Alguém tem uma proposta aí? Vater einer Menge. Pai de uma multidão. Einer Menge von Glaubenden De uma multidão de crentes aus den Nationen, das nações aus den Juden, e procedentes dos judeus, solche, die gekennzeichnet und charakteriert sind von diesem Glauben, den Abraham hatte. pessoas que são caracterizadas pela fé que Abraão tinha. Abschließend einen Unterschied. Finalizando, uma diferença, Wir gehören auch zu diesen Nachkommen Abrahams, nós também fazemos parte dessa descendência de Abraão, aber wir schauen zurück auf das Kreuz von Golgatha. contudo nós estamos olhando para trás para a cruz do Gólgota. Abrahams Glaube war in die Zukunft gerichtet. A fé de Abraão visava o futuro. Unser Glaube ist auch in die Zukunft gerichtet. A nossa fé também visa o futuro, Stichwort Entrückung. arrebatamento, Aber die Basis liegt zeitlich hinter uns. mas a base da nossa fé está atrás de nós no tempo, Das ist das Kreuz von Golgatha. a cruz do Gólgota.
Portanto, hoje de manhã, então, nos versículos 1 a 8, nós recebemos aquela resposta de uma forma bem resumida a respeito da pergunta feita, ou do complexo de perguntas feita no versículo 27 do capítulo 3, onde está a jactância, vem das obras, e a resposta lá já foi excluída pela lei da fé. E isso foi respondido nesses versículos 1 a 8. E falamos de um segundo, ou seja, temos a exclusão total de méritos próprios, da honra própria, de obras, da lei, etc. E no lugar a fé. E agora, nos versículos 9 a 12, que o irmão deu-nos uma panorâmica, temos a resposta ao segundo complexo de perguntas feito no capítulo 3, versículo 29. É porventura Deus somente dos judeus? E não é também dos gentios? E a resposta ali já foi bem breve, também dos gentios certamente. Ou seja, Paulo já respondeu. E agora ele vai explicando isso com mais detalhes. Nessa estrutura que acabamos de ver um pouquinho, que o irmão já apresentou em alguns pontos, fazendo a pergunta de novo no versículo 9, vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? E ali temos de novo essa estrutura, a resposta logo vem, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. É uma constatação, uma afirmação. Já acabamos de falar que vem pela fé. E aí o versículo 10 resume aquilo que vem agora como argumentação, como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão, na incircuncisão, e a resposta aqui é que foi comprovada pelo irmão nas escrituras do Antigo Testamento, não na circuncisão, mas na incircuncisão. E, como o irmão falou, é ampliado, isso é típico aqui de Paulo, nos versículos 11 e 12, aquilo que foi perguntado, respondido de forma breve, resumido no versículo 10, agora ele amplia e explica. E aí ele fala desse sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Portanto, esse trecho ali, de 9 a 12, ele nos não fala de uma exclusão de alguma coisa, mas sim da inclusão de judeus e gentios em uma coisa só, todos incluídos no mesmo pacote. Recebe então esse sinal da circuncisão. O sinal é dado para demonstrar alguma coisa, para mostrar alguma coisa, para confirmar algo, para mostrar alguma coisa. E além disso, ele recebe ainda um selo da justiça da fé. Essa circuncisão é chamada de selo. Um selo é um carimbo. Ele mostra, entre outras coisas, propriedade. Ele também confirma algo como absolutamente certo. E mostra de alguma forma também que isso tem consequências práticas. Não fala tanto aqui da prática ainda, mas se ele recebeu esse selo da justiça da fé, isso mostra que Abraão também agiu em conformidade com aquilo que ele recebeu da parte de Deus. Isso fez com que ele fosse pai de todos os que creem e, como ouvimos bem, nós estamos incluídos. O irmão Luke também hoje de manhã já falou daquela diferença de antes e depois da circuncisão. E aqui vemos claramente Abraão de novo antes da circuncisão, a fim de que também a justiça lhes seja imputada. Então, todos aqueles que creem da mesma forma que Abraão, que tomam ele como exemplo, que são descendência espiritual dele, eles também recebem justiça. Essa imputação, essa conta nossa agora, como falamos hoje de manhã, por um lado zerado, mas tem um saldo cheio de justiça, justificados diante de Deus. A intenção é despertar um pouquinho. Vamos ficar de pé? Talvez antes disso, já que o hino diz respeito à santidade aqui, mais santo serás. Quando falamos desse selo, eu falei da vida. Então é justamente isso que temos aqui. Abraão recebe aquele selo e agora ele vai andando
em conformidade com aquilo que ele recebeu. Ele vai mostrando e confirmando pelo andar diante dos homens que ele é justificado. Olhando para Cristo, mais santo serás, deixando o pecado, melhor correrás, ficando bem perto de Cristo Senhor, do mal desse mundo serás vencedor. Olhando para Cristo, pode Ele guiar a tua conduta, todo o teu andar, nos dias alegres, luto de dor, o teu companheiro será teu Senhor. Queria ler um versículo que, creio, está bem alinhado com a última observação que nós ouvimos. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 19. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. E temos então ouvido, né, que a circuncisão foi instituída como um selo da justiça da fé. Então, quando Abraão foi justificado pela fé, Deus agora selou e disse, aqui está uma confirmação, uma autenticidade, um sinal que demonstra claramente que você foi justificado pela fé. E nós hoje não temos mais a circuncisão, né? Mas temos um selo que também recebemos no dia da nossa justificação. Efésios capítulo 1, versículo 13. Efésios 1, versículo 13. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido. Tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Portanto, Deus tem providenciado para nós um selo, e isso é muito mais excelente, infinitamente mais excelente do que aquele selo que Abraão e aqueles santos do Antigo Testamento receberam. Porque nós temos o próprio Deus habitando em nós, na pessoa do Espírito Santo, como um selo de que fomos justificados pela fé, temos agora a nossa salvação, e isso é irrevogável, esse selo jamais poderá ser tirado, temos uma garantia perfeita e eterna. Eu gostaria ainda de falar um pouco acerca da jactância, ou seja, da arrogância que é excluída pela justiça que provém da fé. E eu gostaria de ler no versículo 12, mais uma vez, que diz, de Abraão,
e fosse pai da circuncisão, ou seja, dos que estavam debaixo da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai que tivera na incircuncisão. Então, Abraão, como pai da circuncisão, ele não é simplesmente o pai daqueles que são circuncidados, mas também daqueles que, além de serem circuncidados, eles também andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, como diz aqui o versículo. Porque simplesmente ser circuncidado e não ter fé, essa mesma fé que Abraão, em relação à justiça, justificação diante de Deus, nada vale. E ainda para complementar, foi lido lá de 1 Coríntios 7, gostaria de ler João capítulo 8, que mostra que essa filiação natural, ela não basta diante de Deus, para nós sermos aceitos diante de Deus. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 39. Diz assim: responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Jesus disse-lhes: se fosseis filhos de Abraão, faríeis as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me a mim, homem que vos tem dito a verdade que de Deus tem ouvido. Abraão não fez isso. E ainda no versículo 44, vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Até aqui por enquanto. Então nós vemos que simplesmente ser filho de Abraão no sentido natural não significava nada em relação à salvação. Obviamente, fazer parte do povo judeu tinha seus privilégios, ser um judeu tem os seus privilégios, mas diante de Deus, nós vimos aqui em Romanos mesmo, até o capítulo 3, como todos são colocados debaixo do pecado. Todos são pecadores, independente se são circuncidados, se são judeus, se têm uma lei ou se são incircuncidados e não têm uma lei. Além disso, a circuncisão de Abraão veio posterior à sua fé, então ela difere da circuncisão posterior à lei. Como eu falei, Abraão foi circuncidado depois de ter a justiça imputada por meio da fé, porque ele creu em Deus. Já um judeu que estava debaixo da lei, ele era circuncidado com 8 dias de vida. Então, é anterior a qualquer fé que ele possa professar. Então, essa circuncisão, ela estava intrinsecamente ligada à lei e ao pacto que Deus tinha com Israel no Antigo Testamento. E a partir do momento que um judeu transgredia esta lei, a circuncisão dele, inclusive tem um verso que fala sobre isso, se tornava em incircuncisão. De nada valia. Que aí entra muito bem aquele versículo que o irmão leu de 1 Coríntios 7. Isso, na verdade, em última instância, não significa nada para Deus. Não justifica o homem diante de Deus, simplesmente uma marca no corpo. Então, é interessante mostrar que se nós somos, de fato, filhos de Abraão e temos Abraão por pai, não é só porque nós estamos identificados com Cristo, que é a semente de Abraão, mas também porque nós seguimos as pegadas de Abraão, que foi a fé. Abraão creu, isso lhe foi imputado como justiça, e nós também cremos, e isso nos foi imputado como justiça. Dessa forma, nós imitamos as obras de Abraão, obras no sentido de crer, que foi basicamente o que nós lemos lá em João. E ainda um outro versículo, de Gálatas capítulo 6, que nós sabemos que havia esse problema também lá de maneira prática. Alguns judaizantes estavam convencendo os cristãos a se circuncidarem, e no capítulo 6 Paulo mostra como isso era inútil diante da vida que eles levavam. No versículo 13. No versículo 12 ainda, do capítulo 6 de Gálatas. Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então, mais uma vez, reiterando o paralelo que o irmão fez, assim como Abraão recebeu um selo da justiça, da fé que ele havia
exercitado, crendo em Deus, crendo na promessa de Deus, também nós já recebemos um selo espiritual do Espírito a partir do momento que nós também exercitamos fé e cremos em Deus. E nesse sentido, nós também somos filhos de Abraão, porque nós seguimos essas mesmas pisadas de Abraão. Então, lendo mais uma vez, versículo 11 e 12, de Abraão, recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, não somente são judeus, mas que também, além disso, andam nas pisadas daquela fé de Abraão, nosso pai, que tivera na incircuncisão. Então, aqueles judeus que naturalmente são filhos de Abraão, mas que não seguem as pisadas da fé de Abraão, eles são excluídos disso. E o Senhor Jesus mesmo diz que eles têm por pai o diabo. Eu gostaria de que a compreensão do assunto seja, para mim e para todos, eficiente. E quando nós lemos aqui um sinal, um selo da circuncisão, a gente fica um pouco... Eu gostaria de ilustrar um fato prático que nós temos na nossa sociedade de hoje. Um selo é um atestado, hoje. Então temos institutos que temos um selo, por exemplo, de produtos orgânicos. Tem um selo do Inmetro que atesta a procedência da qualidade dos colchões. E o selo, ele tem o órgão emissor e tem o leitor. O consumidor, ele lê e ele interessa se o produto tem aquela característica que ele deseja. E no órgão emissor, o selo é emitido quando aquilo que interessa está presente. Então, agora fazendo uma aplicação apenas para compreender, ele recebeu, versículo 11, o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé. O que interessa para Deus é se o homem tem fé. Nós vemos isso lá em Efésios, que o irmão Marcos citou. Assim que o ser humano manifesta a fé, Deus detecta isso e dá o selo do Espírito Santo. E agora, aqui no caso, é uma época de coisas visíveis ainda, não coisas espirituais. Então, o sinal desse selo que Deus deu, visível para os homens, era a circuncisão. Então, o selo é quando emitido quando aquilo que interessa está presente, no caso a fé. E Deus atesta isso mediante o sinal da circuncisão. E todos podiam saber que eles tinham a propriedade que se esperava devido ao selo. Vamos fazer uma pausa, então, agora de 15 minutinhos. E retornamos às 18 horas, então, para darmos seguimento no estudo. Até agora temos ouvido bastante o que podemos chamar talvez a parte teórica, a parte doutrinária, e sem dúvida que esses capítulos aqui são predominantemente doutrinários. Mas gostaria de extrair algo e aplicar a nossa prática, ou melhor, uma frase de um versículo aqui, trazer a nossa realidade para que possamos orientar a nossa prática segundo o que vemos aqui. Tem sido falado bastante acerca de Abraão, acerca do povo de Israel, principalmente os judeus, no tempo do Senhor Jesus, que se orgulhavam de ter a Abraão por pai. E pensavam que isso era um mérito, isso era algo que lhes abria as portas
mas eles tiveram que ser ensinados de algo bem distinto. O próprio Senhor Jesus foi, em várias oportunidades, bem direto e até duro com eles, e o apóstolo Paulo também. Trazendo isso para a nossa realidade. Quantos há que pensam que, por ser filhos de pais crentes, já tudo está em ordem? Quantos há que pensam que, por ter nascido em um meio cristão, automaticamente se tornam cristãos? Fechando um pouco mais ainda o círculo, quantos há que pensam que, por ter nascido no meio dos chamados irmãos, em nosso meio, como às vezes é dito, isso automaticamente faz deles pessoas que compreendem verdadeiramente as bases e vivem de acordo com elas? Será que nós também não temos, muitas vezes, essa jactância, esse orgulho, que na verdade não serve para nada, como vimos? E a frase que eu disse no início está no versículo 12, Romanos 4:12, no meio. Que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão. Se falamos daqueles que nasceram em um lar cristão, se eles não abraçam pessoalmente, pela fé, a salvação que há no Senhor Jesus, de nada serve a sua origem de pais cristãos. Eles vão para a perdição. Não tem outro caminho. Se aqueles que dizem ser pessoas, irmãos em Cristo, que pretendem se reunir sobre as bases segundo as Escrituras, mas de fato não compreendem, muitas vezes, nem os princípios fundamentais, não vão poder, de fato, realizar isso. Não porque o pai, porque o avô, porque algum antepassado tinha essa determinação e essa convicção, que eu também vou ter, automaticamente. Eu posso ter alguma facilidade nisso, o caminho foi aberto para mim, mas se eu, por mim mesmo, não buscar, de nada me serve que os meus antepassados eram desse caminho. E aqui fala de andar nas pisadas, ou seja, está falando de algo bem prático, de uma conduta de vida, como vimos. E o irmão explicou, repetiu algumas vezes os 5 pontos que definem a fé. Será que todos ainda lembram? Aplicando isso a nós e comparando com a vida de Abraão, com o exemplo de Abraão, nós vimos que ele foi chamado de Ur dos Caldeus. Deus disse: sai e vai andando. Mas para onde? Não sabia. Deus lhe disse:
você vai ter uma numerosa descendência. Mas como? Ele estava velho, a esposa Sara também. Humanamente impossível ter filhos. Então, os 5 pontos. Ele considerou, ele tinha por verdade aquilo que Deus disse. E nós temos por verdade aquilo que Deus disse? Ou estamos cheios de questionamentos? Sim, mas veja bem, isso aqui depende do modo que interpretamos. Não é assim. Ou cremos ou não cremos naquilo que Deus disse. E se nós cremos, temos que estar também convictos, convencidos totalmente, não sermos oscilantes, não manquejar. E por que tudo isso? Porque a autoridade máxima do universo disse, afirmou isso, Deus. É a garantia absoluta que aquilo é, de fato, a verdade. E o ser humano é muito de dar uma de Tomé. Ele só crê quando vê. Mas isso já não é mais fé. Se vemos algo, já não, para que vamos crer? Estamos vendo. E tudo isso vemos em Abraão. Ele confiou, alguns utilizam o termo cegamente, mas não creio que seja feliz. Ele creu com toda a convicção naquilo que Deus havia dito. E creio que estamos de acordo que a maior prova dessa fé se deu ali no capítulo 22 de Gênesis. E não ouvimos uma palavra sequer de questionamento de Abraão. Nenhuma, nada. Pelo contrário, ele levantou de madrugada, de manhã cedo, e foi fazer o que Deus havia ordenado. E é nessas pisadas de fé que nós devemos andar. Foi mencionado também hoje a vinda do Senhor, e creio que todos nós aqui cremos que o Senhor virá, não tenho dúvida. Mas aí vem o 5º ponto. Que efeito tem isso em nossa vida? A nossa atitude, ou seja, o nosso modo de pensar é influenciado e moldado por essa certeza que temos? Como nós vivemos a nossa vida cotidiana? É na expectativa da vinda certa do Senhor? Ou nós vivemos aqui neste mundo como se fôssemos permanecer aqui para sempre, nem sequer vamos morrer, vamos permanecer aqui para sempre? Não é essa muitas vezes, ainda que de forma inconsciente, a nossa maneira de conduzir as nossas vidas? Nós cremos, de fato, que o Senhor Jesus pode vir a qualquer momento, e isso caracteriza a nossa vida cotidiana? Andar nas pisadas daquela fé de Abraão. E esse andar pela fé, ele tem mais uma consequência que também tem a ver com a justificação, da qual já falamos. E isso temos agora nos próximos versículos 13 até 16, 17, a primeira frase. Ali se trata de uma promessa. Abraão, ele alcançou várias coisas, entre essas, também ele alcançou a promessa. Deus fez essa promessa a ele. E a ele foi imputada aquela posição de justo. Ele não foi apenas separado, entre aspas, do mundo ao redor dele, circuncisão, mas ele também recebe agora
uma promessa que diz respeito ao futuro. Algo que ele mesmo, na verdade, nem viveu em seu passado, em sua vida aqui na Terra. E aplicando isso já a nós, também é assim. Fomos justificados, recebemos essa posição, justificados pela fé, fomos separados do mundo, para andarmos então nessas pisadas de fé, e também recebemos uma promessa quanto a um futuro glorioso, que tem a ver com a vinda do Senhor e aquilo que vem depois. Mas isso é apenas uma aplicação a nós a partir desses versículos, que falam diretamente de Abraão. Ele recebeu uma promessa, e qual que foi? Versículo 13, a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo. E podemos abrir novamente aquele capítulo 15 de Gênesis, que temos, até quando olharmos nas diversas literaturas, explicações que irmãos deram, tem várias explicações a respeito dessa promessa. Alguns até falam apenas da nossa herança, mas aqui temos a herança de Abraão, e esse tem uma alusão em Gênesis 15 também, no versículo 18. Diz, naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, quando ainda ele não era o pai da multidão, mas ele se tornou o pai da multidão, e esse nome temos então lá no Novo Testamento, principalmente. A tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. E ainda são mencionados alguns povos que também fazem parte dessa herança. Então, aquilo que os líderes do Hamas propagam, do mar até ao rio, esqueça. Deus já falou para Abraão, a tua descendência, do rio do Egito até o Eufrates. Isso apenas parênteses com o tempo atual. Porque quando diz aqui que ele seria feito herdeiro do mundo, então no texto original não temos o artigo na frente do mundo. Não é necessariamente uma referência ao mundo inteiro, ao globo terrestre, ao universo, seja o que for. Então, o que mais se encaixa nessa promessa de herdeiro do mundo, que esse termo específico não encontramos no Antigo Testamento, é aquela promessa feita que acabamos de ler. Ele recebe uma terra muito maior do que aquilo que ele ocupava e vai ser dado à sua descendência. Sua posteridade, como diz aqui no versículo 13 também. Mas não foi feita pela lei a Abraão. Ele volta agora à questão da lei. Ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Também essa promessa não tem base na lei. E o pensamento aqui, o desenrolar da lógica é no versículo 14 e 15, porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. A promessa, se ela de repente viesse assim, agora pela lei, ela não teria valor nenhum mais, não seria mais promessa, seria mérito. Então a promessa cairia em terra. Então ela tem que ser por um outro princípio. Mas antes ainda, no versículo 15, o apóstolo nos diz, porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Inclusive uma pergunta importante e interessante que cada um pode se fazer. Por que ele não fala aqui, a lei também, onde não há lei, também não há pecado, transgressão? Eu creio que nós vamos chegar a esse ponto ainda. Então, uma promessa, baseada também na justiça pela fé, versículo 14, 15, não vem pela lei, porque se fosse pela lei é mérito, aí a promessa seria aniquilada, cancelada, tirado do lugar, seria um mérito do povo ou da pessoa que observa a lei, que não transgride essa lei. E no versículo 16, então, ele nos mostra qual que é o princípio, então, qual que é a outra parte, é pela fé, para que seja segundo a graça, totalmente imerecido. Essa promessa também quanto a Abraão, e também se pensarmos na aplicação a nós, também tudo que nos é dado, tudo que temos diante de nós, aquele futuro glorioso, é graça total.
também não é por nenhum mérito, por nenhum feito nosso, mas sim pela fé, segundo a graça, de acordo com a graça. A fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve Abraão, o qual é pai de todos nós. E aqui está embutido aquela aplicação que fizemos. Essa promessa também, de novo, aquele mesmo princípio. Temos uma afirmação inicial, depois um resumo daquilo e uma ampliação do pensamento. E a ampliação aqui é justamente Abraão, pai de uma multidão, tem várias descendências, todas elas com a base na fé, quando andam segundo essas suas pisadas, e a todos agora a promessa está aberta. Para Israel, de uma maneira, para nós, de outra maneira. Ich möchte gern noch etwas zu Vers 16 und 17 sagen. Eu gostaria de dizer ainda com respeito aos versículos 16 e 17. Wir haben gerade schon gehört, auf der Grundlage des Glaubens, aus Glauben. Ouvimos agora já que foi com base ou na fé, ou pela fé, da fé, de dentro da fé. In Übereinstimmung oder gemäß göttlicher Gnade. E de acordo com ou segundo a graça divina. Das ist die Grundlage dafür, dass die Verheißung erstens fest ist. Isso é a base do fato dessa promessa ser primeiro firme. Sie ist eben nicht mehr davon abhängig, dass Menschen etwas tun. Pois ela não depende mais do fato de algum homem, algum ser humano fazer alguma coisa. Das Einzige, was Menschen tun müssen, in Anführungszeichen, a única coisa que, entre aspas, as pessoas têm que fazer ist Glauben. é crer. Alles andere tat Gott. Todo mais Deus tem feito. Und in seiner Gnade gibt uns diese Verheißung. E em sua graça ele nos dá essa promessa. Deswegen ist sie fest. Por isso ela está firme. Dann heißt es der ganzen Nachkommenschaft. E aí diz que essa promessa é firme a toda a posteridade. Es geht nicht nur um die Nachkommen von Abraham, Israel. Não se trata apenas da descendência de Abraão, digamos, Israel. Solche, die glauben aus Israel. Ou até mesmo somente daqueles que creem de dentro de Israel. Sondern zu der ganzen Nachkommenschaft gehören auch die Glaubenden, die in Vers 11 als Glaubende der Vorhaut beschrieben worden sind. Mas a esta posteridade também pertencem todos aqueles crentes que foram descritos no versículo 11 como descendência na circuncisão. Das ist in Übereinstimmung mit dem Na incircuncisão, desculpa. Das ist in Übereinstimmung mit dem zweiten Teil von Vers 16. Isso condiz com a segunda parte do versículo 16. Nachkommenschaft nicht allein der vom Gesetz. Que essa descendência ou posteridade não é apenas aquela que é da lei. Das meint hier nicht die 10 Gebote vom Sinai. E ali o termo lei não se refere aos 10 mandamentos dados no Sinai. Sondern es ist eine Beschreibung derjenigen, die unter diesem Gesetz waren. Mas é aqui uma descrição daquelas pessoas que estavam debaixo, postas debaixo dessa lei. Und die unter dem Gesetz waren, aber glaubten. E aquelas pessoas que estiveram debaixo da lei, contudo creram. Glaubten wie Abraham glaubte. Creram daquela maneira como Abraão creu. Für die würde die Verheißung fest sein. Para esses a promessa seria firme. Dann kommt ganz am Ende von Vers 16 wieder die zweite Gruppe. Aí no final do versículo 16 temos então o segundo grupo de novo. Und das sind wieder die Glaubenden aus den Nationen. Que são os crentes provenientes das nações. Glaubende aus Israel. Crentes de Israel. Glaubende aus den Nationen. Crentes das nações. Sie bilden die ganze Nachkommenschaft. Formam em conjunto
toda a posteridade de Abraão. Und das wird jetzt noch einmal begründet in Vers 17. E o versículo 10, ele dá mais uma razão a mais para isso, Mit einem Zitat aus 1. Mose 17, Vers 5. onde está sendo citado Gênesis capítulo 17, versículo 5. Fortan soll dein Name nicht Abram heißen, erhabener Vater, Gênesis 17, 5, e não se chamará mais o teu nome Abrão, o pai da altura, ou de uma altura, sondern Abraham soll Mas- dein Name sein. Abraão será o teu nome. Vater einer Menge. Abraão, pai de uma multidão. Denn zum Vater einer Menge Nationen habe ich dich gemacht. Porque por pai de muitas nações te tenho posto. Menge Nationen? Uma multidão de nações? Oh, das ist schon ein Hinweis, ein erster Hinweis darauf, nicht nur das Volk Israel, Isso já é uma primeira indicação ao fato de que não se trata apenas do povo de Israel agora, sondern auch Menschen außerhalb von Israel. mas também inclui pessoas de fora de Israel. Und darauf bezieht sich jetzt Paulus in Kapitel 4, Römer 4. Em Romanos 4, Paulo faz referência a isso, Ich habe dich zum Vater vieler Nationen gesetzt. onde ele diz que, como está escrito, por pai de muitas nações te constituí. Und jetzt kommt von Vers 17b bis Vers 22 der beispielhafte Glauben Abrahams vor uns. E aí do versículo 17, segunda parte, até o versículo 22, diante de nós temos a fé exemplar de Abraão. Ich fange nur ein kleines bisschen an. Eu vou iniciar apenas um pouquinho, Das Thema macht total Freude. porque esse tema causa uma total alegria Diesen Glauben Abrahams zu sehen, de observar, de ver essa fé de Abraão. aber bei aller Freude über diesen Glauben Abrahams Mas a despeito de toda a alegria quanto à fé de Abraão, werde ich so klein im Vergleich zu Abraham. eu me torno pequenininho assim comparado com Abraão. Was hat der für einen Glauben gehabt? Que fé tinha esse homem? Erstens glaubt er, der die Toten lebendig macht. Primeiro, ele crê naquele que vivifica os mortos. Das ist Glaube an die Auferstehungsmacht Gottes. É fé que diz respeito ao poder de ressurreição de Deus. Der das Nichtseiende ruft, wie wenn es da wäre. Que está chamando as coisas que não são como se já estivessem. Das ist Glaube an die Schöpfermacht Gottes. E isso é uma fé no poder criador de Deus. Und wir merken, Abraham hat seinen Blick ganz fest auf Gott gerichtet, seinen Glaubensblick. E nós percebemos que Abraão tem posto o seu olhar de fé firmemente em Deus. Den er nicht sehen konnte, Aquele que ele não podia ver, aber dem er glaubte. mas a quem ele cria. Und er hat gegen Hoffnung auf Hoffnung geglaubt. E ele creu em esperança contra a esperança. Der Ausdruck gegen Hoffnung wird erklärt durch Vers 19. E a expressão contra a esperança encontra sua explicação pelo versículo 19. Er sah nicht auf sich selbst, Ele não olhava para si mesmo, da gab es 0,0 Periode Hoffnung. porque ali, olhando para si mesmo, havia 0,0% de chance de esperança. Er glaubte auf Hoffnung, Mas ele estava também crendo em esperança, das ist Vers 20 und Vers 21. e isso é explicado nos versículos 20 e 21. Und es ist ermutigend für unser Glaubensleben, E é encorajador para a nossa vida de fé, diesen Mann Gottes zu sehen, de contemplarmos esse homem de fé, was er esse für, homem de Deus, was er für einen Glauben hatte. ver que tipo de fé ele tinha. Und wenn wir das vergleichen mit der Offenbarung Gottes, die Abraham hatte, mit dem, was wir heute haben, E comparando isso com aquilo que Abraão tinha, comparando isso com aquilo que nós temos hoje, Abraham hatte kein Altes Testament. Abraão não tinha o Antigo Testamento.
hatte kein Neues Ele Testament. não tinha o Novo Testamento, também não. Konnte nicht zurückblicken auf Gottes Beweis seiner Liebe auf Golgatha. Ele não podia olhar, fazer uma retrospectiva para a prova do amor de Deus no Gólgota. Und doch glaubte dieser Mann. E ainda assim esse homem creu. Wir haben so viel mehr. Nós temos tanta coisa a mais que ele. Wir haben das ganze Wort Gottes. Temos toda a palavra de Deus. Wir haben den Heiligen Geist in uns wohnen. Temos o Espírito Santo inabitando em nós. Hatte Abraham auch nicht. Abraão também não tinha isso. Wir haben neues Leben, Leben im Überfluss, Temos nova vida, vida em abundância, göttliches, ewiges Leben. uma vida divina e eterna. In der Qualität hatte Abraham das auch nicht. E Abraão tampouco tinha isso na mesma qualidade. Wir sind so viel reicher als Abraham. Estamos tanto mais ricos do que Abraão. Und doch muss ich von mir selbst sagen, ist mein Glaube so viel kleiner als der von Abraham. E ainda assim eu tenho que dizer, com respeito a mim mesmo, a minha fé é tanto menor que a fé de Aber Abraão. das sage ich nicht, um zu resignieren. Mas eu não estou dizendo isso para resignarmos, Ich sage es, um zu stimulieren, mas sim para estimularmos-nos diesen Glauben Abrahams zu betrachten de contemplar essa fé de Abraão und sich davon anspornen zu lassen. e de deixarmos-nos estimular por ela. Wer so lebt, E aquele que vive assim, gibt Gott Ehre, ele dá honra a Deus. weil es jemanden ehrt, wenn in ihn Vertrauen gesetzt wird. Porque honra aquela pessoa na qual depositamos a nossa confiança. Eu queria acrescentar um pensamento, no sentido assim, como o irmão falou aqui, do Abraão, então, pela lógica, nós recebemos essa fé por causa dele também. Se ele é o pai, ele é a origem ali da fé. Então, eu só quero trazer um pouquinho para nós, pelas escolhas que nós fazemos, existe uma colheita, um fruto. Então, ele creu contra a esperança, agiu de acordo com a sua fé, e aí vem os resultados. Então, trazendo para nós também, se nós continuarmos nisso, seguindo a palavra de Deus, obedecendo, ouvindo a voz dele e obedecendo, os resultados serão bons, pela essa lógica. Porque, mesmo que talvez a circunstância não pareça assim tão agradáveis assim, mas no final, se nós formos fiéis, isso vai impactar nas pessoas ao nosso redor, as pessoas de fora, e vamos dar honra ao Senhor e vai ter resultados. Ainda mais um breve pensamento nessa segunda parte do versículo 17. Diz assim, depois do parêntese, né? Perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. E aí o versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu. Temos já recebido algumas informações nesse dia, né, sobre Abraão, sobre, enfim, a sua vida. Abraão, apesar dele ter gerado Ismael, né, já bem idoso, né, de 85 para 86 anos, já haviam se passado mais 13 para 14 anos. Ele era bem idoso, próximo já dos 100 anos. E Sara, por outro lado, era estéril e, além disso, agora já era também uma mulher idosa. Portanto, do ponto de vista humano, como já ouvimos, né, não havia a menor chance de que aquela promessa de uma grande descendência se cumprisse. E então, nesse sentido, né, Paulo inicia aqui um raciocínio sobre essa questão da fé de Abraão no Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Ou seja,
Deus é capaz de dar vida ou vivificar aquilo que já está amortecido, né? Como vamos ver também nos próximos versículos, qual era a situação de Abraão. Também vemos um outro aspecto, né, dessa fé de Abraão no Deus que dá vida, no Deus que vivifica, lá em Hebreus, no capítulo 11, quando nós temos ali uma explicação sobre o que se passava na mente de Abraão, no coração de Abraão, quando ele recebeu aquela ordem de Deus para oferecer o seu filho Isaque. Hebreus capítulo 11, versículo 17. Diz assim: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas, a quem se havia dito: em Isaque será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então, quando Deus manda Abraão sacrificar Isaque, havia um dilema ali, né? Não só o fato dele ser o próprio filho de Abraão, né? Não seria uma decisão fácil para nenhum pai, mas havia também uma promessa que Deus havia feito, que ele teria uma descendência através de Isaque. Mas espera aí, se ele teria uma descendência através de Isaque, como ele poderia agora exigir a vida de Isaque, né? Então, na cabeça de Abraão, ele não questionou, como já ouvimos, né? Ele não questionou a Deus, ele foi oferecer Isaque, mas com a certeza de que Deus ressuscitaria Isaque, né? Porque Deus tinha que cumprir aquela promessa que havia feito, né? E nesse sentido nós temos um grande exemplo de fato, porque se Deus disse que faria uma coisa, nós não podemos duvidar de que Ele de fato vai fazer. E se as circunstâncias parecem ir no sentido contrário, as circunstâncias estão erradas e Deus está certo. Deus vai fazer aquilo que Ele prometeu, né? Mas também temos ainda uma outra questão que nós vamos ver, né, provavelmente amanhã, que há uma conexão entre a questão da justificação e a questão da ressurreição. Porque Deus, Ele é capaz de justificar o ímpio, né? Todos os que têm pecado, também vimos isso no versículo anterior, né? Não somente aqueles que transgridem, mas os que têm pecado, e aí isso inclui todos os seres humanos que já pisaram nessa terra, exceto a pessoa do Senhor Jesus. Aqueles que transgrediram é um grupo menor, né? Nós temos Adão, que transgrediu, porque ele recebeu uma ordem expressa de Deus, ele estava sob uma lei, ainda que não fosse a lei de Moisés, né? Mas ele estava sob uma lei, não comer da árvore, ele comeu, portanto ele transgrediu, e depois dele, o povo de Israel, que recebeu a lei ali no Sinai e transgrediu a lei. Nesse intervalo, nós não temos transgressão, mas temos pecado. E esse pecado necessita de justificação. Mas também aprendemos que o salário do pecado é a morte. Então, para que haja justificação, é necessário que também os efeitos da morte sejam anulados, né? E eu creio que esse também é um assunto interessante para o dia de amanhã. Muito bem, chegamos então ao final de mais um bloco de estudos. Estamos indo muito bem, segundo a minha visão, claro, né? Então, o dia de hoje de estudos está encerrado por aqui e estamos finalizando também a transmissão que está pelo YouTube. E retornaremos amanhã com mais um bloco de estudos a partir das 9h45.
9h45, então, nós teremos o nosso próximo bloco de estudos para seguirmos estudando o capítulo 4 de Romanos. Então, aqueles que estão nos assistindo, estejam prontos, então, para as 9h45 estarem conosco mais uma vez para darmos continuidade.